Fala galera, muito boa noite. Seguindo o nosso cronograma normal, toda terça-feira, live 21 horas, com uma super aula sobre temas sensacionais que vão agregar na sua sessão de treinamento. Beleza? Nosso tema de hoje é como a preparação para o movimento pode ajudar na dor do seu aluno, certo? Por quê? É muito comum que os nossos alunos cheguem com dor na sessão de treinamento. É muito comum que ele já chegue com uma dorzinha na lombar, uma dor no joelho, uma dor no ombro, já chega desmotivado, cansado, até de uma forma geral. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com uma aluna que ela tinha fibromialgia. Então tinha vezes que ela chegava lá e se movimentar doía. Aí eu vou fazer o que com esse aluno? Vou mandar voltar para casa? Não vou fazer nada? Que tipo de profissional faria isso? Então, quando a gente começa a entender sobre a preparação para o movimento, nós entendemos que, cara, o melhor remédio para dor é movimento, certo? O melhor remédio para dor é movimento. E quais são os primeiros movimentos que o seu aluno vai fazer na sessão de treino? É o momento de preparação, é quando ele vai se preparar para aquela sessão de treino. É quando ele vai começar a se movimentar ali antes de realmente começar a treinar. Se o melhor remédio para dor é o movimento, eu tenho que já começar com movimentos estrategicamente planejados para cada aluno e para cada sessão. Por isso que a preparação para o movimento ela é altamente eficiente, muito mais do que qualquer aquecimento ou alongamento, muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de atividade, para eu já iniciar bem a minha sessão, lidando com a dor do meu aluno em diferentes situações, e eu vou apresentar vários pontos relacionados a isso para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é que o que eu quero falar para vocês é que eu quero falar sobre estratégias específicas que eu posso utilizar no começo da minha sessão para melhorar aspectos relacionados à dor, certo? Métodos convencionais, como eu comentei, só aquecimento, só alongamento, não solucionam, certo? Vamos pensar no seguinte exemplo. Você tem um aluno que a lombar dele sempre incomoda, certo? Se ele chegar no seu treino, você fizer o aquecimento ali convencional, aquecer ele, e ele, quando ele aquecer no treino, 10 minutos de esteira, polichinelo, corrida parada, ok. Provavelmente, de forma aguda, ele vai parar de sentir dor na lombar. Ele vai sentir menos dor na lombar, bem naquele clássico, porque eu estou aquecido, não estou sentindo nada, né? Só que quando esse aluno sair do seu treino, ele vai voltar a sentir dor na lombar. Ele vai chegar na próxima sessão com dor lombar, ele vai continuar tendo dor lombar no restante do dia dele. Se eu quero melhorar esse aspecto, melhorar esse ponto, eu tenho que entender que eu tenho que fazer estratégias específicas para melhorar a dor lombar dele. Por exemplo, uma boa prancha, uma boa ativação em prancha, posição de prancha, com as estratégias corretas, vão ser muito mais eficientes para a dor lombar do seu aluno no treino, como após o treino, como também até o próximo treino, do que fazer o aquecimento. Eu fazer uma boa ativação neural da musculatura estabilizadora da minha lombar vai ser muito mais eficiente. Eu posso fazer isso com a prancha, claro, já é muito eficiente, e claro que eu posso fazer isso de formas muito mais interessantes para o meu aluno. Porque eu não posso ficar só na prancha todos os treinos para ele. Se fizer, já está ótimo, porque já faz muito mais que muitos profissionais. Mas olha só, eu tenho que ter outras ferramentas e ferramentas mais profundas para conseguir lidar com essa dor. E se eu consigo fazer o meu aluno ter essa ativação neural profunda na musculatura estabilizadora da lombar, eu resolvo a dor dele naquela hora, resolvo a dor dele durante a sessão de treino e resolvo a dor dele após a sessão de treino, certo? No dia a dia da vida dele, ok? Então, pessoal, não vou falar muito com vocês hoje sobre a causa dessas dores na vida do seu aluno, certo? Nem sobre exercícios isolados para tratar a dor. Porque é muito comum a gente ver muitos profissionais falando por aí assim, se o seu aluno tem dor na lombar, você tem que fazer esse exercício. Você está deixando de aplicar esse exercício para os seus alunos com dor lombar. Galera, isso não existe. Tipo assim, não tem sentido eu achar que eu vou resolver a vida do meu aluno com um exercício. Eu aprendi um exercício novo agora e o cara falou que a prancha tem que ser em cima do bozu, sei lá o que, tem que botar o pezinho na parede, tem que alongar posterior. Não existe solução com um exercício. O efeito do exercício é crônico, então são várias sessões, e o tratamento para dor, inclusive, nesse caso, também vai ser crônico. Por mais que eu possa atingir efeitos agudos muito bons, e eles são interessantes para o meu aluno, não é tal exercício é para dor lombar. Não, eu tenho que entender o contexto dessa dor lombar para o meu aluno. Tem alunos seus que você vai resolver a dor lombar dele fazendo exercícios abdominais, né? O abdominalzinho clássico pode ser que resolva. Vai ser uma minoria que vai ser resolvido assim, mas se você conseguir realmente detectar o que causa essa dor, você pode resolver com o abdominal clássico, porque só precisa fortalecer um pouco mais reta abdominal para manter ali um tônus muscular, por assim dizer. E tem alunos que não, você precisa aplicar uma prancha com estratégia neural, acessar a musculatura profunda para conseguir solucionar. Então eu não vou falar com vocês hoje sobre exercícios isolados
prancha é bom, elevação de quadril, tal, exercício na parede, a longa posterior. Eu quero falar sobre estratégias realmente válidas e que vocês podem aplicar com qualquer aluno. Não existe exercício milagroso. Beleza? Saber lidar com o desconforto dos nossos alunos, logo no começo da sessão, é uma oportunidade que eu tenho para mostrar como eu sou um profissional de referência, certo? Em diferentes quadros, imagine se o aluno chegar para a sessão, ele está doente, está com dor, está se sentindo mal, está com desconforto, e você, em vez de treinar ele, você manda ele para casa. Ou treina com ele com desconforto. E você não tem estratégias para saber tratar o desconforto e a dor do seu aluno. Então, é uma oportunidade quando eu sei fazer isso, porque imagine se o aluno chegar com dor no treino, você mostrar para ele que você consegue solucionar a dor dele do treino, certo? Solucionar a dor dele no treino e ele conseguir treinar normalmente naquela sessão. Isso já aconteceu comigo em várias sessões. Eu tinha uma aluna mesmo que ela ia treinar a mãe e a filha. E a mãe, ela tinha várias dores na lombar, principalmente, chegava, cara, pô, minha lombar tá travada hoje, e no caso dela era por falta de flexibilidade da cadeia posterior. E eu já tinha detectado isso fazendo alguns movimentos específicos. Essa falta de flexibilidade da cadeia posterior fazia com que ela tivesse muito dor lombar, principalmente, inclusive, afetando o nervo ciático. Então, eu não aplicava pranchinha para ela, porque a pranchinha, apesar de ser um exercício interessante, não iria acessar o que ela precisava para solucionar a dor lombar. Para ela, eu precisava de exercícios eficientes para alongar a cadeia posterior. Então, eu fazia 3, 4 exercícios para a cadeia posterior, com foco na flexibilidade, principalmente mobilidade de quadril. E após ela executar esses 4 exercícios, ela tinha um efeito do alívio da dor agudo, que permitia que ela treinasse. E durante o treino, eu aplicava mais exercícios de alongamento e fortalecimento da musculatura específica. Por quê? Eu consegui identificar da onde vinha essa dor dessa minha aluna, e a partir disso pensar as estratégias mais eficientes. E eu não esperei o meio da minha sessão para fazer isso. No começo da minha sessão, eu já começava a aplicar isso com essa aluna e ela sempre conseguia treinar normalmente. Então ela já tinha aquela ideia que mesmo com dor, ela podia ir para o treino, que lá no treino eu ia solucionar a dor dela e ela conseguir treinar. Imagine o seu aluno ver você com essa perspectiva. Por isso que aprender e aplicar a preparação para o movimento da forma correta é uma oportunidade que, infelizmente, poucos profissionais acabam aproveitando atualmente. Poucos profissionais sabem estruturar e aplicar uma boa preparação para o movimento no começo da sessão, para que o aluno treine de uma forma muito mais eficiente e direcionada, certo? E repetindo o que eu já havia comentado com vocês. Galera, se vocês sabem aproveitar essas oportunidades, você vai cada vez mais se tornando uma referência como profissional. Você não está colocando, tal exercício é bom para dor lombar, aí vai passar exercício para todos os seus alunos? Não, porque talvez a dor lombar de um aluno seu seja por falta de fortalecimento do core, talvez do outro aluno seja como a minha aluna, falta de flexibilidade de quadril. Outro aluno pode ser porque trabalha muito tempo sentado, fica com essa região com uma força de compressão muito grande. Pode ser porque ele não tem uma boa ativação neural. Então agora eu tenho que fazer com que esse core dele ative, mas com estímulo surpresa. Então, galera, fuja desses profissionais que falam tal exercício é para tal coisa. Cara, o exercício ele vai trabalhar um grupamento muscular e ele vai ter a sua finalidade. Ele não vai ser a solução para o problema dos alunos, certo? Não ele isoladamente, tá? O exercício sim é muito bom, ele sempre vai funcionar, mas não existe um exercício milagroso para nada. A gente sempre tem que entender o quadro do aluno e aplicar as melhores estratégias com base em movimento, não em exercícios isolados, certo? Vamos lá. Nessa linha, galera, eu já comentei com vocês algumas vezes, eu participo dos projetos de extensão da UFES há mais de 10 anos. E mais ou menos com 8 anos, há 8 anos atrás, eu já participava como coordenador desses projetos, sempre estando à frente do treinamento e da capacitação dos novos instrutores. Todo semestre, novos alunos entravam na educação física, procuravam um projeto para se especializar, aprender sobre treinamento funcional, aprender sobre cross-training. E no nosso projeto de cross-training, ou de calistenia, ou de treinamento funcional para idosos, esses professores precisavam ser capacitados, precisavam ser treinados para aplicar aquele método de treino que a gente utilizava nos nossos alunos. Então eu sempre estive à frente nessa parte da coordenação, dando aula diretamente para os alunos, como também estava à frente na capacitação desses novos instrutores que chegavam. E nós sempre destacamos muito para os novos instrutores, principalmente, a necessidade de trabalhar a preparação para o movimento, a necessidade de entender as demandas da sessão de treino e como eu consigo fornecer o que cada articulação precisa, seja mobilidade, seja estabilidade, certo? Fazer uma boa ativação cognitiva, fazer uma boa ativação motora, para que os alunos chegassem na sessão mais preparados possíveis. O que isso trouxe de benefícios para a gente resultou em ter esse foco na capacitação dos nossos alunos. Principalmente que em 10 anos de projetos
a taxa de lesão dos nossos alunos é inferior a 5%. Inferior a 5%. Pode pegar o melhor estúdio que vocês conhecerem, o melhor box, a melhor academia, poucas terão uma taxa de alunos, de lesão dos alunos tão baixa quanto essa. E isso não estou dizendo que o serviço que eles prestam não é ruim. Pelo contrário, eu estou dizendo que esse foco que a gente tinha em realmente ensinar e focar em realizar uma boa preparação para o movimento no começo da sessão, refletia justamente nessa baixa taxa de lesão dos nossos alunos. E percebam que era um treino em circuito, era um treino em grupo, onde nós tínhamos de 6 a 8 estações, em média 6 a 8 pessoas por estação, e um professor para cada estação. Ou seja, a gente treinava um grupo muito grande e ainda assim a nossa taxa de lesão era muito baixa. Principalmente porque nós investimos muito tempo na capacitação dos nossos instrutores para que eles entendessem a essência de uma boa preparação para o movimento e conseguissem passar isso para os alunos. Inclusive, esse entendimento da preparação para o movimento fazia com que eles entendessem ainda muito mais as correções que tinham que ser feitas durante a sessão de treino para cada exercício, para cada aluno, certo? Então, galera, muitos profissionais, infelizmente, mesmo com toda essa argumentação que eu estou apresentando para vocês, ainda colocam que a preparação para o movimento é algo muito simples. Eu aqueço ali, faço uma corrida parada, tal, já foi. E acabam não investindo tempo em aprender sobre a preparação para o movimento ou entender os componentes que fazem parte dela e como esses realmente podem impactar na sessão dos nossos alunos, certo? Então eu fico muito triste quando vejo esses profissionais acreditando que é perda de tempo aprender sobre isso. Porque aí eu vejo o cara indo preparar para a corrida de rua. E ele fica meia hora alongando o quadríceps, alonga a posterior, abre a perna, faz exercícios para membros superiores, quando deveria estar fazendo uma boa ativação de estabilidade de joelho, uma boa mobilidade de tornozelo, uma ativação cognitiva com exercícios coordenativos para a corrida, seria algo muito mais atrativo para os alunos, muito mais direcionados. E quando a gente pensa nisso, no tema da nossa live de hoje, que é dor, eu já comentei para vocês, o melhor tratamento para a dor é movimento, certo? Então, se o meu aluno chega com dor na minha sessão de treino, eu tenho que ter movimentos, tenho que ter estratégias válidas para conseguir tratar essa dor no começo da sessão já. Porque o meu aluno já tem esse alívio do desconforto dele logo no começo da minha sessão. Por quê? Quanto mais o seu aluno sentir dor na sessão, mais próximo ele vai estar de parar de treinar. Mais próximo ele vai estar de não engajar durante a sessão de treino e acabar desistindo de treinar com você. Agora, se ele chegou numa sessão com dor, você solucionou, ele treinou. Na próxima sessão, mesmo com dor, o mais provável é que ele vá, porque ele sabe que você vai solucionar a dor dele. Vai lá, soluciona a dor dele, vai, próxima sessão. Esse aluno vai começar a te ver como referência, entender que mesmo que ele chegue lá com muita dor, você vai conseguir ajudar ele. E galera, na moral mesmo, eu já escutei isso de muito aluno meu. Muito aluno meu. Falou, cara, eu tava com dor no joelho, mas eu vim treinar porque eu sabia que você ia conseguir fazer alguma coisa comigo, eu ia treinar mesmo tendo dor no joelho. Tô com dor na lombar, fui lá, tô com dor em tal região, mas eu sabia que você ia conseguir solucionar. O seu aluno te ver com essa perspectiva é algo sensacional, galera. E é algo que quando a gente entende que começar a sessão de treinamento do jeito certo é onde você consegue gerar esse efeito para os seus alunos, beleza? Eu já comentei com vocês que um aquecimento convencional ou um alongamento simples, eles não vão solucionar, por exemplo, o desconforto do joelho do meu aluno. Eu tenho que entender que o meu aluno, esse desconforto que ele vai ter no joelho, pode ser por quê? Pode ser um desconforto, pode ser uma dor que ocorre no plano antero-posterior, pode ser uma dor que ocorre quando ele faz movimentos médio-laterais ou até rotacionais, certo? Então, se chega para treinar esse aluno comigo, eu sei que ele tem essa dor no joelho, eu tenho que estabilizar esse joelho para eu ter uma ativação neural na região, aumentar a produção de lípidos sinoviais, sem ir para o plano que esse aluno sente dor, certo? Porque se ele sente dor, aumenta a chance dele parar de treinar e aumenta a chance dele não se empenhar tanto naquela sessão de treino. Se ele não se empenhar tanto naquela sessão de treino, ele vai acabar não tendo os resultados que ele te contratou para ter. Porque o aluno ele contrata a gente para ter resultado, certo? Muitas vezes ele nem sabe qual é o resultado que ele quer ter, mas ele contrata a gente para ter resultados, certo? Se eu não consigo manter uma intensidade interessante na sessão dos meus alunos, eu não vou conseguir gerar esse resultado que ele quer. Então, quando o meu aluno chega lá com essa dor no joelho, quais as minhas opções? Vou mandar ele para casa? Não. Vou entender, faço um movimento, por exemplo, em base unipodal, sem flexão de joelho, digo, ó, você sente dor nessa posição? Ele, não, nessa posição não, eu massa. Agora você vai manter essa base unipodal, eu vou colocar minha mão aqui na sua frente, e você tem que tocar na minha mão o mais rápido possível, certo? Quando você vai fazendo essa ação, ele precisa tocar na sua mão, quando faz esse movimento, o tronco dele está movimentando. O tronco dele está movimentando em cima do joelho dele. Ou seja, mesmo se eu gerar essa flexão e extensão do joelho,
eu estou obrigando o sistema neural dele, o sistema motor, a gerar uma maior ativação neural da musculatura do joelho. Tanto a musculatura superficial quanto a musculatura profunda. Ou seja, o que é muito bom para tratar dor, para melhorar a dor? Liberação hormonal. Nosso corpo, quando a gente começa a praticar atividade física, libera uma série de hormônios, dentre os hormônios a endorfina, que são muito eficientes para tratar a dor. Liberam vários opioides endógenos que ajudam a tratar a dor. Quanto mais musculatura eu consigo recrutar nesse momento, mais eu tenho essa liberação hormonal. Imagine o quanto de músculo eu não estou fazendo o meu aluno precisar recrutar, mantendo a base unipodal e movimentando o tronco. Ou seja, aquilo ali para ele já vai ser muito desafiador. E se aquilo é desafiador para o nosso sistema neural, é o mesmo que dizer, cara, recrute mais fibra muscular. Recruta tudo que você pode aí, porque a gente está precisando, senão a gente vai cair. Se eu recruto mais fibra muscular, é o mesmo que tá tendo a maior liberação hormonal, que vai tratar mais a dor, vai melhorar a dor do meu aluno. Sem precisar botar ele para fazer uma corridinha parada, sem botar 30 minutos na esteira. Simplesmente realmente entendendo o que é que eu preciso para realmente estabilizar o meu joelho. Ok. Ou seja, só pelo fato de eu conseguir recrutar mais fibra muscular com esse exercício de estabilização, eu já vou estar contribuindo muito com a dor do meu aluno, certo? Só pelo fato de recrutar fibra muscular. Do outro lado, o que acontece? Se eu estou recrutando o grupamento muscular certo, estou fazendo com que toda a musculatura que está ali ao redor do meu joelho se ative, é como se eu pegasse faixas e passasse no meu joelho em todas as direções. Se essas faixas estão segurando as forças em todas as direções, o que elas vão gerar? Vão gerar com que o meu joelho, independente do movimento que ele faça, independente da oscilação que venha, ele esteja mais preparado para suportar isso. Se ele está mais preparado para suportar isso, ele vai ter menos movimentos errados, vai ter menos movimentos fora de um ângulo de saúde, fora de um ângulo eficiente, e ele vai ter menos incidência de dor no joelho. Então, mesmo o aluno chegando com dor no joelho, sem conseguir nem dobrar e estender o joelho, você consegue aplicar um exercício para estabilização de joelho que vai atingir diretamente na dor do seu aluno por dois mecanismos diferentes. Primeiro mecanismo, recrutamento de unidade motora. Se eu recruto mais unidade motora, tenho mais liberação hormonal, já começo a tratar a dor. Segundo mecanismo, recrutar mais fibras musculares, gera uma maior ativação motora, e a maior ativação motora é igual a eficiência motora. Movimentos mais eficientes geram menos distúrbios, menos necessidade de reajustes, e assim eu tenho um movimento mais eficiente que gera menos desconforto. Mas tudo isso, galera, é antes de chegar na parte principal do meu treino. Agora imagine você fazer esse trabalho com seu aluno, tão eficiente a esse ponto, e depois ir dar preparação para o movimento para a sua sessão de treino. O seu aluno vai chegar muito mais motivado, muito mais engajado e realmente com a sensação de conforto maior. Porque aquele incômodo que ele chegou sentindo no joelho, agora ele não está sentindo mais. Beleza? Galera, isso aqui é um exemplo em relação ao joelho, tá? Mas a gente pode aplicar essa mesma lógica para qualquer outra articulação, inclusive a lombar e outras regiões também, como por exemplo o ombro, tá? Daqui a pouco eu vou passar mais exemplos sobre isso, mas vamos seguir. Mas eu quero que vocês frisem essa informação que ela é muito importante. A preparação para o movimento, quando aplicada desde o começo do meu treino, sendo aplicada com estratégias eficientes, ela já vai gerar um alívio desde o começo da sessão para o seu aluno. Primeiro, porque na minha preparação para o movimento eu não faço movimentos isolados. Não tem sentido eu tentar aquecer só o cotovelo. Eu sempre vou ter movimentos amplos, multiplanares e multiarticulares. Então já vou gerar uma maior quantidade de ativação de unidades motoras do músculo. Se eu tenho mais músculo sendo ativado, tenho mais liberação hormonal, já começo a tratar a dor desde o começo da sessão. Segundo ponto, se eu tenho mais ativação neural, ativação motora, ativação cognitiva, eu tenho movimentos mais eficientes. Movimentos mais eficientes que não geram compensações, também vão gerar menos dores e menos desconfortos. Anotem, esses dois pontos são muito importantes. Beleza? Então vamos pensar agora no quadro do desconforto lombar, que eu já comentei para vocês. Dei um exemplo sensacional para joelho. Agora vamos falar da região lombar, certo? Região lombar do seu aluno que também chega ali com desconforto lombar. Sempre que eu pensar em melhorar a dor do meu aluno em qualquer região, eu tenho que pensar em uma ativação da musculatura profunda, certo? Musculatura profunda não se ativa só com aquecimento e não se ativa alongando, puxando o bracinho para um lado ou para o outro, certo? Então pensem na região lombar. Se o meu aluno tem esse desconforto na região lombar, claro, se eu fizer uma prancha, eu normalmente tendo a recrutar bem a musculatura profunda. Contudo,
Se eu não faço essa prancha com as estratégias corretas, que são 3 passo a passos bem legais, eu não consigo recrutar tão bem a musculatura profunda. Fica um nível muito superficial, e normalmente esse nível superficial não soluciona a dor lombar. Se eu quero solucionar a dor lombar com essa ativação de prancha, eu preciso recrutar a musculatura profunda. E para isso eu tenho estratégias muito específicas para conseguir fazer isso, certo? Então a prancha é válida para isso? Sem dúvida nenhuma, a prancha é muito válida para melhorar a dor lombar. Mas quando eu consigo aplicar essa prancha com as estratégias corretas, vai ser muito mais eficiente para melhorar a dor lombar. Beleza? Então, sempre buscar recrutar a musculatura profunda, certo? Pode ser com a prancha, pode ser com a elevação de quadril. E qual é o plus disso aí? Galera, não adianta eu só pensar em ativar essa musculatura profunda com a prancha, tá? Já vou dizer o porquê para vocês. Na vida do seu aluno, o core dele, a lombar dele, provavelmente não vai ser exigido, não vai ser solicitado, não vai ser desafiado em uma situação de prancha. Eu não paro no meio do supermercado para empurrar o carrinho fazendo prancha. Eu não paro para brincar com meu filho na posição de prancha. Eu não paro para ir no show na posição de prancha. No carrinho eu estou em pé, brincando com meu filho eu estou em pé, no show eu estou em pé. Ou seja, esse desafio para a região central, para o core, para a lombar que pode estar incomodando, essa lombar vai ser desafiada em posições diferentes da posição de prancha. Ou seja, se eu não entender que eu tenho que levar esse aluno para uma posição em pé, por mais que eu faça uma boa ativação, um bom recrutamento das unidades profundas na prancha, não vou estar gerando uma transferência para a vida dessa pessoa. Por isso, eu tenho que ativar essa musculatura profunda. Sim, na prancha é válido, podem fazer, mas eu também preciso fazer essa ativação profunda em posições mais próximas da vida real do meu aluno. E aí já não entra mais a prancha. Eu tenho que ter outras ferramentas para conseguir fazer isso. Inclusive, se o meu aluno chega com dor lombar, e a gente sabe que muitos alunos têm muita resistência a fazer prancha, eles não gostam. Porque a prancha tem essa imagem de ser vilão, tal, que ninguém gosta. Certo? Massa. Se eu tenho outras estratégias de ativar o core, musculatura profunda do meu aluno, sem ser na posição de prancha, vai ser muito mais interessante. Eu gero um impacto positivo no meu aluno, trabalho a musculatura profunda que ele precisa, e ainda mais em uma posição mais próxima da vida dele, que seria uma posição mais bípede, certo? Então é muito importante a gente analisar isso, que essa ativação da musculatura profunda tem que ser o mais próximo da realidade dos nossos alunos. Porque se eu ficar só fazendo pranchinha o tempo todo, além de ser chato e monótono, eu não vou estar atendendo o meu aluno da melhor forma, ok? Segundo ponto, ativar sistemas de controle motor, certo? Galera, não adianta eu só aplicar movimentos que não desafiam o controle motor do meu aluno. Por quê? Se eu desafio o controle motor do meu aluno, ele tem que pensar no movimento que ele está fazendo, ele está criando novos caminhos, ele está criando novas formas mais eficientes de ativar aquela musculatura. Se ele faz isso, é como se agora, tipo assim, eu tenho A e tenho B, certo? E o meu sistema de controle motor, ele sabe chegar daqui até aqui, dando essa volta aqui por cima. Então, para chegar de A a B, ele tem que passar aqui em cima e voltar. E chegou, certo? Ele só sabe esse caminho. Se eu aplico agora um exercício que vai desafiar o controle motor do meu aluno, com movimento novo, giro, mudança de direção, variedade de movimento, agora o meu controle motor que só sabia esse caminho, precisa aprender esse aqui, ele vai aprendendo novos caminhos para chegar até aqui. Por quê? Dependendo da situação que ele vai ser desafiado no dia, na vida dele, o sistema de controle motor vai precisar achar novas soluções para aquilo. Então, se ele apenas sabe só um caminho para fazer isso, ele sempre vai usar esse caminho. Se eu desafio ele com novos movimentos, ele precisa aprender novos caminhos para chegar até esse ponto aqui, que é o que ele precisa. Então, sempre que eu ensinar, sempre que eu desafiar o controle motor do meu aluno, eu vou estar proporcionando um maior aprendizado e uma maior eficiência motora. Lembra que eu comentei sobre eficiência motora? Se eu tenho mais eficiência motora, os meus movimentos geram menos compensações. Se gera menos compensações, gera menos dor também, certo? Estratégia 3, terceiro ponto. Não estratégia, mas terceiro ponto para você aplicar. Ativar grandes grupamentos musculares, ainda mais em conjunto, certo? Lembra que eu comentei mais cedo que uma estratégia muito válida é ativar mais músculos? Se eu ativo mais músculos, eu gero uma maior liberação hormonal. Se eu tenho maior liberação de hormonal, a maioria desses hormônios tem ação direta na dor. Porque se o nosso organismo entende que eu vou precisar me exercitar, eu vou entrar em uma situação que possa ser desconfortável, ele vai tentar criar um ambiente, um contexto, que esse desconforto seja atenuado. Como é que ele faz isso? Liberação hormonal. E a maioria desses hormônios atuam diretamente nos receptores, nos nociceptores, que são os de dor,
inibindo esses receptores, ou seja, diminui a sensação de dor, certo? Então, busquem também executar movimentos, como eu falei, preparação para o movimento tem que ser movimentos amplos, tem que ser movimentos para grandes grupamentos musculares. Então, se eu aplico aquele movimento mais amplo, buscando uma amplitude maior, e isso não quer dizer movimento complexo, tá, galera? Deixando bem claro. Movimentos amplos para grandes grupamentos musculares não tem nada que ver com movimentos complexos. Eu posso ter movimento complexo e ter pouco grupamento muscular envolvido, e eu posso ter muito bem movimentos amplos com grandes grupamentos musculares envolvidos, mas movimentos simples. Por exemplo, eu tocar a mão no chão e levantar o braço acima da cabeça, eu tenho vários grupamentos musculares envolvidos, mas é um movimento super simples, beleza? Quarto ponto que eu passaria para vocês agora em relação a como eu consigo melhorar essa dor lombar, certo? Dor de uma forma geral, mas eu estou dando mais exemplos de dor lombar. Eu conseguir integrar mais sistemas, certo? Integrar sistema ósseo, ligamentar, muscular e neural, certo? Como é que eu integro o sistema ósseo no movimento? Uma boa postura. Corrigir a postura do meu aluno e mostrar para ele que a lombar não é assim, é assim. A lombar tem que manter a curvatura anatômica, o ombro não é para frente, é para trás, cervical alongada. Eu estou buscando esse alinhamento da minha estrutura fixa, que são os ossos. Se eu faço isso, eu já vou estar afetando a estrutura ligamentar, porque agora meus ligamentos, tendões e cartilagens vão estar em condições ideais para o movimento, certo? Ah, professor, mas o movimento é natural, cada pessoa tem o seu. Sim, correto. Mas nós treinamos da melhor forma possível o movimento para que o nosso corpo saiba novos caminhos para quando ele precisar executar em padrões diferentes, certo? Por isso eu preciso dar variabilidade de movimento para os meus alunos. Não quer dizer deixar ele fazer o movimento todo troncho para lá e para cá. Quer dizer que eu vou dar variabilidade de movimento para os meus alunos para que eles consigam ter essa correta integração do sistema ósseo, ligamentar, muscular. Por quê? Para alinhar a minha estrutura óssea, para favorecer a minha estrutura ligamentar, eu tenho que usar as contrações musculares. Contrair a minha postura vai vir a partir da contração muscular, do movimento. Então, por isso eu preciso já ensinar para o meu aluno a ter uma boa postura, entender qual a diferença de um posicionamento para o outro para ter essa integração. E a parte neural. Qual é o ponto da parte neural que a gente muitas vezes negligencia? Galera, a parte neural não é só eu fazer o movimento. Parte neural é eu ser consciente do movimento que eu estou fazendo. Vai ser muito mais válido você corrigir o aluno e mostrar para ele no que é que ele está errando, do que eu só falar, faz assim. Faça com o braço aqui. Faça com o braço em tal ponto. Fique desse jeito com a sua lombar. Explique para ele porque, esse jeito para você manter a sua lombar vai gerar muito mais ativação da cadeia posterior, para vertebrais, multífidos e por aí vai. E essa maior ativação é o que vai ajudar a proteger a sua lombar em momentos que você está brincando com seu filho, fazendo comida em casa, trabalhando, percebendo que agora o seu aluno consegue criar conexões entre esses elementos e agora sim a ativação neural dele vai ser muito maior durante o exercício e vai ser também mais interessante após o exercício. Porque agora ele está entendendo por que você, como um profissional de referência, que sabe aplicar a preparação para o movimento, passou aquele tipo de correção para ele. Por isso que é tão importante eu entender essa integração entre esses diferentes sistemas. Beleza, galera? Então vamos lá para pontos importantes para vocês levarem para casa e ficarem pensando, certo? Ponto 1. Não dá para usar só a prancha para ativar a musculatura profunda. Galera, se vocês já fazem prancha, sensacional, continuem. Mas a prancha não pode ser sua única ferramenta, sua única forma de atingir a musculatura profunda, certo? Ponto 2. A gente tem que buscar solucionar o problema no mesmo nível que o problema foi criado. Se o meu aluno ele tem dor na lombar quando ele se levanta de uma cadeira, não adianta eu só ficar fazendo prancha com ele. Eu tenho que trabalhar essa estabilização lombar, preparar essa região no mesmo nível que ela foi criada, ou seja, nessa ação que ele está fazendo de estender o corpo, de ficar em pé, certo? Tenho que conseguir solucionar o problema no mesmo nível que ele foi criado. E por último, eu tenho que solucionar esse problema de forma estratégica. Pensem nisso. Eu não posso só aplicar um exercício X ou Y, que o fulano disse que é bom para dor lombar, que o ciclano falou que é a melhor opção para passar para os nossos alunos. Eu tenho que entender o quadro desse aluno, eu tenho que avaliar o quadro desse aluno e aplicar o melhor movimento, a melhor estratégia para isso. Pode ser começar numa prancha, depois ir para a posição sentado, depois ir para a posição em pé, e agora ter mais ativação neural para ele, mesmo desde a posição de prancha, certo? Ou seja, eu tenho que solucionar de forma estratégica, não adianta colocando coisas aleatórias. E para ter essa solução estratégica, eu tenho que investir em realmente entender como esse bloco inicial do meu treinamento, ele é importante para o meu aluno e para a minha sessão de treino. Beleza? Turma, dito isso, por hoje é só.
Como vocês sabem, toda terça-feira nós temos live, toda terça-feira tem essa super aula ao vivo com vocês, começa às 21 horas, certo? Sempre com temas sensacionais que vocês já podem aplicar no dia seguinte. Amanhã vocês já podem aplicar muitos exemplos que eu falei aqui para melhorar o desconforto ou no joelho, ou na lombar, ou no ombro dos seus alunos, certo? Então toda terça-feira, live, 21 horas, aguardo vocês aqui e até a próxima. E a live, caso ela não fique gravada, vão acompanhando o meu Instagram, que a gente sempre vai postando trechos delas, já resumindo o conteúdo, condensando para que fique o melhor possível, para que vocês possam ir aprendendo junto com a gente, beleza? Galera, uma boa noite para todos vocês. Toda terça-feira, 21 horas, tem lives com uma aula legal. E na sexta-feira também tem live, só que agora perguntas e respostas. Então, se vocês têm dúvidas sobre a preparação para o movimento ou qual é a melhor forma de iniciar a sessão dos seus alunos, manda lá na perguntinha da sexta-feira e estejam na live que eu respondo ao vivo, beleza? Valeu, galera, uma boa noite a todos vocês e até a próxima.